Fala galera, estamos aqui de volta. Welcome everybody to our English course for Science, nosso curso de inglês para ciências exatas. E hoje a gente vai falar de dois assuntos importantes, né? Ordinal numbers, que são os números ordinais, and Greek letters, que são as letras gregas, que em ciências exatas elas são bastante utilizadas. Então é bom a gente saber como é que vai variar a escrita ou a pronúncia dessas coisas, ok? Então vamos começar. Os números ordinais em inglês, eles têm uma pronúncia que, se você se deu bem aprendendo os números, você vai entender rapidinho como são os números no modo ordinal, ok? Então, preste atenção que vai ter uma modificação bem básica no começo. Vou mostrar primeiro os números ordinais do n igual a 1 até n igual a 10, né? Então, temos aí de primeiro a décimo. Como é que vai ficar? Então, leia comigo. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Como vocês podem ter observado, o que mudou na maioria dos casos aí foi o TH no final, que a gente tem que falar, esse som que coloca a língua embaixo dos dentes da frente. É uma coisa que tem que praticar, é claro, mas também não se preocupe muito com isso, porque existem vários sotaques no mundo e não fiquem se julgando pelo sotaque americano como se fosse o único correto, né? Mas tente, né? Tem que tentar, não pode ficar sem tentar. E uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar aqui, então, é que vocês já podem perceber nessa primeira dezena de números, né, em ordinais, ordinal numbers, que o first, second e third, os três primeiros, eles têm os nomes diferentes, né? Não tem nada a ver com one, first, né? Não tem nada a ver com two, second, não tem nada a ver com three, third, talvez tenha um pouco, né? Mas esses três aqui são os principais que você tem que lembrar, que além de ser os três primeiros, eles têm terminação diferente, né? First termina com ST, second, ND e third, RD, ok? Percebam também que quando você for simbolizar, né, numericamente o número ordinal, diferente do português, que a gente só coloca a bolinha ou o A, né, de acordo do gênero que a gente quiser, em inglês não vai ter gênero, é claro, a gente só vai ter que colocar o símbolo, que pode ser assim, mas o mais correto seria se fosse sobrescrito ao lado do número, as duas últimas letras do nome do número ordinal escrito por extenso. Por exemplo, como é primeiro em inglês? É first. Quais duas últimas letras? ST. Então, se eu quiser representar numericamente first, eu coloco one, número 1, com ST, as duas últimas letras do nome por extenso. Por isso que os outros que terminam com TH, com aquele som chatinho, a gente vai ter que colocar o número e o TH. É assim que a gente vai simbolizar esses números ordinais em inglês. Então, vamos ver agora a sequência? Repeat, please. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Então, daí em diante, vocês podem perguntar, daí em diante é só TH, né? Calma, essa daí do 11º ao 19º, sim, é só colocar o TH. Mas preste atenção, por exemplo, que o 12 não vai ser 12th, como alguém poderia imaginar, mas vai modificar um pouquinho, ó, 12th. Então, tenha atenção nesse aí, o 12º é assim que se escreve e se fala em inglês. Agora, atenção, olhem só, do 20º, as dezenas do 20º até o 90º, fica assim, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Ok? Então, vocês vão ter que lembrar que nesse caso aqui, no número normal, a gente colocaria um Y depois desse T, mas a gente vai tirar todos os Y do 20, do 30, do 40 e colocar IETH, ok? Vai ficar 20th, 30th e assim vai. O sotaque, talvez que vocês vão perceber mais americanizado, vai, em vez de falar, por exemplo, 70th, talvez fale 70th, 90th, vai falar 90th, então eles vão dobrar um pouco esse T aqui do meio, mas o ponto alto aqui é que a gente tem que falar esse sonzinho do TH no final, para diferenciar do número cardinal, do cardinal number para o ordinal number, ok? E agora, só para ter informações, centésimo, a gente vai usar a mesma lógica, né? 100th, milésimo, the thousandth. Então, esse TH vai estar na sua vida, não tem por onde correr, ok? Agora, um detalhe importantíssimo. Um detalhe importantíssimo é o seguinte, quando tem assim agora, em vez de ser só 35º, em inglês, como é que eu falo? Nesse caso, parabéns para o inglês, porque no português é mais difícil.
Para colocar 35 em ordinal no português, a gente coloca 30 em ordinal, que é 30º, depois 5 em ordinal, que é quinto, fica 35º. Em inglês, você só tem que se preocupar com o último número desse quando for um algarismo, né, que tem a unidade diferente de 0. Esse é o ponto. Por exemplo, 30 a gente já viu como é 30. É 30th, o 30º, perdão. É a 30th. Mas 35º, então, agora a gente vai ignorar, coloca o 30, deixa o 30 normal, 30, e só vai colocar em ordinal só o último número, 35th. E aí vai. Ou seja, se fosse 40º, a gente falaria 40th. Mas se for 41º, a gente fala 40, normal, que é 40, e coloca primeiro em inglês, que é first. Então a lógica é a seguinte, por exemplo, foi esse mesmo aqui, nem estava lembrando que era esse exemplo que eu ia dar agora, mas é isso, 41st, o 41º. Esse aqui, ó, 50, que continua normal, o número, 50, e 60, que fica no ordinal. Só modifiquei o algarismo das unidades, o último algarismo do número. Olha esse aqui, ó. Como é que eu diria o 738º? Fica simplesmente 700, 30, aí eu coloco o oitavo em ordinal, 8th, ok? Então é basicamente isso. Atenção que quando a gente for falar em inglês, né, algarismo, números, é comum a gente chamar figures, ok? Os números em inglês, figures. Não confundir com figura, apesar que também pode ser usado, mas quando falar de figures e você estiver falando de números ali, figures significa números também, ok? Agora, Greek letters, que são as letras gregas. Atenção, então, que a variação é até pequena, mas é bom a gente lembrar. Estão elas aqui. E vamos começar. Alfa, beta, ou beta, mas é mais para beta, ok? Gama, delta, epsilon, até tudo bem. Zeta, eta, theta, observe TH, theta, com a língua embaixo do dente. Aí agora começam algumas mudanças. Aqui a gente vai falar iota, kappa, lambda, mu. Interessante que essa aqui, em português, também se escreve MU, mas a gente fala mi. Eu não entendo por que exatamente, mas em inglês é só falar mu, ok? Mu, essa letrinha aqui. Continuando aqui. Mesmo caso, em português a gente escreve assim NU, mas fala assim mi, não sei porquê, mas em inglês é só ler como está aqui. Nu. Aqui vai ser Psi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Y, Phi, Chi, Psi, Ômega. E aí nós temos... Então percebam que a maior diferença vai ser nos sons que tem I, ok? Que você vai falar com o som de I. Basicamente é isso aí. E as escritas também não vão mudar, até porque não é inglês, né? É grego. Alright, so we are going to take this exercise as an example. In this geometric series, what's the position of number 32? So basically, we have this geometric series, and we can see very clearly that the ratio quer dizer razão, the ratio is 2, okay? 2 times 2 times 2, and so go on. So we want to know 2 to the power of n equals 32. So 2 to the power of n equals 2 to the power of 5, so n equals 5. But remember that we will start with number 1, that is 2 to the 0. So the position will actually be 5 plus 1, that equals 6. So this is the 6th position that in the number 32 will appear. If you complete here, you say that you have 16 and then 32. So 6th position. Okay, now to finish, we are going to read these equations. Letter A, let me use the laser to point. V equals delta S divided by delta T. Letter B, these equations differ velocity of any body in any movement, okay? And this here we have V equals lambda times nu, okay? Remember, this is the velocity of a wave. Here we have B equals mu naught, okay? Just a good information. This 0 we say naught, ok? Mu naught seria o inicial, né? Mu naught times I divided by 2r. And the last one, we have A, the area, equals pi times r squared. Okay, that's how you read these equations. So
Thank you very much, class. Obrigado a todos. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários ou alguma dúvida e entre em contato com a gente. Não deixe de recomendar o curso e se inscrever no canal, é claro. A gente se vê na próxima aula.